Olá, eu me chamo William Shimura, eu sou produtor de conteúdo aqui no YouTube, sou uma pessoa autista, também pesquisador, e talvez você tenha já me visto falando sobre autismo por aí em algum canto. E antes que você pense, mais uma pessoa mais normal do que eu falando que é autista só pra ganhar visualizações no YouTube. E sim, eu quero visualizações, afinal de contas esse é o objetivo do YouTube. Mas calma, não saia desse vídeo porque eu prometo que ele vai ser legal e também educativo. E ok, eu entendo, você pode desconfiar do fato de eu ser uma pessoa autista. Na verdade, as pessoas estão fazendo isso desde que eu comecei aqui no meu canal do YouTube. E na verdade eu até meio que entendo o seu lado. Hoje em dia as redes sociais de fato estão dominadas por conteúdos falando sobre transtornos e autismo de uma forma no mínimo duvidosa. I hate being autistic. Speak for yourself. Ainda mais quando temos estudos científicos sugerindo que a maioria desses conteúdos, na verdade, estão disseminando informações falsas sobre os transtornos ou, no mínimo, informações não acuradas. Inclusive, o Danilo Gentili recentemente falou que recebeu também um diagnóstico de autismo, mas que se surpreendeu ali da forma banal que foi dado o diagnóstico para ele. O diagnóstico foi uma coisa tão banal que falou, caramba, então eu sou É isso? porque, tipo assim, Tá o muito que banal. a gente... E bem, sim, eu concordo que existem diagnósticos errados por aí, ao mesmo tempo que também existem conteúdos que estão falando sobre comportamentos que não têm nada a ver com autismo, mas que estão sendo relacionados como se fossem. Afinal, esse tipo de coisa chama atenção e gera visualizações para o produtor de conteúdo. Ok, mas então vamos entender melhor. O que afinal é o autismo? Acho que um bom início é falar sobre um filme que aqui no Brasil marcou a noção do que é o autismo no conceito popular. Esse filme se chama Rain Man, é um filme de 1988, foi um sucesso aqui no Brasil, passou na TV aberta, e ele conta a trama, a história de dois personagens, Charlie e Raymond. Sendo que o personagem Raymond é na verdade inspirado em uma pessoa real, americano, chamado Ken Peek. No filme, Raymond é um personagem autista e ele tem dificuldades mais explícitas, na verdade ele vive institucionalizado, e o Charlie vem a conhecer ele somente muito tempo depois, quando ele já era um adulto. Quem é você? Peraí, espera um pouco aí. Aonde você vai? Minutos para o juiz Wepner. Wepner? Espera aí, espera um pouco aí. Eu quero te fazer uma pergunta. Charlie não conhecia muito sobre seu irmão, mas logo vai entendendo que, na verdade, Raymond, apesar de ter dificuldades com coisas básicas no dia a dia, na verdade tinha uma habilidade extraordinária com matemática e números. 535-9262. É incrível, ele devia trabalhar na NASA ou no Pentágono. E então, claro, Charlie faz o que qualquer irmão faria numa situação como essa. Ele leva Raymond para Las Vegas para contar cartas e ganhar dinheiro. Beleza! Eu vou adorar essa cidade. Bom, certamente não é a melhor representação de autismo que temos em filmes, mas vale a pena assisti-lo. E a partir disso tivemos outros personagens representados em séries e filmes, como por exemplo o personagem Sheldon, da série Big Bang Theory. Penny, that's where I sit. Sit next to me. No, I sit there. E mais recentemente, outro marco que popularizou ainda mais o autismo na mídia foi o bilionário Elon Musk, revelando que também é uma pessoa diagnosticada com autismo. I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship. Think I was also going to be a chill, normal dude? E acho muito interessante notar aqui essa palestra do cientista Neil deGrasse Tyson, falando com muita naturalidade que todos os seus colegas de trabalho têm algum transtorno do neurodesenvolvimento ou são autistas. I have colleagues who are on the autism spectrum. I especially have colleagues who are on the autism spectrum. And what the people do is they learn what condition they have and they compensate for it. Neste ponto do vídeo, talvez você esteja pensando, poxa, eu tinha uma visão completamente errada sobre o autismo. Na verdade, então autistas são pessoas geniais e é só o preconceito da sociedade que, na verdade, faz a gente pensar outra coisa. Não. Um ponto-chave para a gente entender mais sobre o autismo é entender que, na verdade, ele é um transtorno espectro. A gente chama de transtorno do espectro autista. E este termo espectro refere-se justamente à grande variabilidade que a gente vai ter de características, de déficits, atipicidades entre as pessoas que compartilham este mesmo diagnóstico.
Para ilustrar melhor isso, eu vou dar um exemplo. Alguém pode pensar assim: eu não entendo muito sobre autismo, mas pelo menos eu sei que autistas têm uma dificuldade com sons, muito barulho, porque eles têm uma hipersensibilidade. E sim, foi popularizado essa noção de sons altos prejudicam autistas em geral, mas na verdade essa noção não é totalmente acurada. Na verdade, autistas podem apresentar hipo ou hiperreatividade a estímulos sensoriais do ambiente. Isso significa que sim, abafadores de ruído podem funcionar muito bem para alguns autistas, enquanto outros autistas, tudo que eles mais querem é ficar grudado em uma caixa de som no volume mais alto enquanto eles ouvem um pancadão. E justamente por ser tão variável, o que na prática a gente vai observar no comportamento das pessoas autistas é que fica tão difícil de diagnosticar pessoas autistas e até se entender o que de fato é o autismo. Mas na verdade, os autistas estiveram aqui e estão aqui na sociedade o tempo todo. É só que eles eram antes dados como pessoas estranhas ou esquisitas, metódicas, sistemáticas. Tomando como exemplo o próprio personagem Sheldon, o escritor não tinha a intenção de que o personagem fosse de fato um personagem autista, mas com o passar do tempo fica claro e as pessoas vão relacionando os comportamentos ali na série com comportamentos característicos de alguém que sim, teria esse diagnóstico. Então há décadas os autistas estiveram aqui a todo momento, na verdade. Só não eram diagnosticados muitas vezes. E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que possuíam atipicidades ou dificuldades mais explícitas, infelizmente, muitas vezes estavam institucionalizados e não participavam ativamente da sociedade. Em alguns casos, a pessoa autista pode passar uma vida toda sem acesso a terapias, a educação, sem aprender a sequer comunicar suas necessidades mais básicas para sua família. Por exemplo, lembram do caso do André, da matéria do Profissão Repórter? Nunca passou por um tratamento específico para o autismo e não frequentou a escola por falta de um acompanhante especializado. Ele literalmente vivia acorrentado porque a própria família não sabia como lidar com os comportamentos. E antes que você julgue essa família, na verdade, saiba que, apesar de ser um absurdo, até hoje muitas famílias no Brasil ainda não conseguem acesso ao mínimo de terapia, saúde e educação para os seus filhos autistas. Inclusive, você sabia que a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência foi sancionada em 2015. Até então, você não via pessoas com deficiência em salas de aula. Eu, por exemplo, nasci em 1993 e durante meu ensino médio eu não tive colegas que eram pessoas com deficiência ou outros colegas autistas, o que leva ao questionamento: se todas as pessoas frequentam a escola, onde essas pessoas estavam? Felizmente, hoje em dia, temos a Lei Brasileira de Inclusão e a matrícula é garantida para qualquer pessoa com deficiência no sistema educacional. Bom, isso se a pessoa autista conseguir suportar o bullying que ela vai sofrer na escola, ou se a escola não tentar convencer a família a retirar o seu filho de lá porque a escola não sabe como ensiná-lo. Enfim, a comunidade do autismo tem problemas muito sérios para lidar. E enquanto isso, a discussão no Twitter problematiza qual seria o símbolo correto a se utilizar para representar o autismo e se o apresentador Marcos Mion é legal o suficiente para estar representando o autismo na TV aberta. Como eu amo o Twitter. Para finalizar, então, o que aprendemos hoje com esse vídeo? Primeiro ponto, sim, existe muito conteúdo duvidoso por aí nas redes sociais sobre o autismo, especialmente o autismo leve, né, vamos dizer assim, mas autismo leve certamente existe, é um transtorno, assim como outros transtornos que são difíceis de se perceber e diagnosticar, como o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou dislexia. Então não é porque existem diagnósticos errados por aí e desinformação nas redes sociais que significa que autismo leve não existe e que não é uma condição séria e que também precisa de apoio e suporte. Segundo ponto, o transtorno do espectro autista é um transtorno amplo, complexo, difícil de se entender. Por exemplo, uma característica que todas as pessoas autistas compartilham entre si são atipicidades relacionadas à comunicação e interação social. Mas como essas atipicidades se dão na prática, podem variar muito de indivíduo para indivíduo. Você pode ter um caso de uma pessoa autista que não vai conseguir se comunicar para expressar os seus desejos mais básicos, por exemplo, enquanto a atipicidade do autismo pode ser relacionada a, por exemplo, uma fala rebuscada, uma criança que fala quase como se fosse um professor de uma maneira sofisticada, usando termos sofisticados e definições complexas. E terceiro e último ponto, por favor, não se irritem e entendam,
a motivação dos pais, mães e outras instituições pro autismo irem à sua cidade, às ruas e fazerem passeatas vestindo a cor azul? Afinal de contas, a comunidade do autismo enfrenta muitos desafios e pelo menos um dia por ano nós precisamos tentar chamar atenção para falar sobre isso. Por fim, eu agradeço muitíssimo a sua atenção até o final deste vídeo e convido você a conhecer mais o meu canal e outros vídeos onde eu explico mais a fundo cada característica do transtorno do espectro autista e também peço encarecidamente para que compartilhe esse vídeo para que essa mensagem também possa alcançar mais pessoas.